Nós queremos saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria estar aqui nesse aniversário dessa igreja, 69 anos. E é especial para mim saber que neste lugar, nessa data, hoje, a história dos irmãos é passada a limpo e nós conseguimos ver como Deus tem sido bondoso com essa igreja. Mas eu sou especialmente grato. Eu tenho aqui a minha história, né? O pastor que pregou no dia que eu me converti foi o pastor Jazi, numa quarta-feira. Eu estava sentado no quarto banco onde está nossa irmã Dirce e as suas irmãs. E ele, até hoje eu me lembro das coisas que ele disse, porque são as coisas que me ajudam a ficar de pé quando eu penso em desistir. Como eu disse ontem, eu conheço os cheiros dessa igreja, o cheiro de madeira, quando o carro passa lá fora é um caminhão, o chão treme, e outras tantas coisas que são experiências que a gente não pode mensurar a partir da leitura de um livro de Atas ou a partir de saber de ouvir falar. São os cheiros, os abraços, os afetos, os acolhimentos que vão construindo nossa história. E dessa tríade, reverendo Jefferson, que foi tão importante antes mesmo de me tornar cristão, isso mostra como a igreja é um lugar especial, um lugar maravilhoso, onde nós ganhamos uma base. Até aqui foi muito difícil chegar, mas quando há uma base, por mínima que seja, por mais que balance o prédio da nossa vida, a gente vai. E até aqui o Senhor tem me ajudado e tem ajudado você também, eu tenho certeza. E é nessa certeza, nessa convicção que nós vamos ficar de pé. Eu sei que os irmãos estão de pé agora mesmo. E vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Nós leremos em Mateus capítulo 5. Nós leremos os versos 13 a 16. Já oramos e vamos ler a palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. No Evangelho de Mateus, Jesus é destacado como alguém que é capaz de extrair das coisas cotidianas as lições que o povo precisa para aprender quem é Deus. E tem uma razão para isso acontecer. A tradição farisaica, ou a tradição dos escribas, é de explicar que, de fato, algumas coisas não têm explicação. E que por isso não devem ser sabidas, exceto por uma elite espiritual específica. É por isso que tem fariseus e escribas. Escribas porque se compreendia que ninguém pode entender a Bíblia se não for lida no idioma que eles não conheciam mais, que era o idioma hebraico. E as pessoas naquela época falavam aramaico. E fariseus porque só podem praticar aquelas coisas ensinadas em hebraico aqueles que conseguem ter uma história com um movimento que é um movimento antigo. Ele vem desde a guerra dos Macabeus. Antes da guerra dos Macabeus. Porque os fariseus, eles não vêm de lugar nenhum. Eles são resultado da separação de um grupo que era chamado de Hassidim, os que eram os separados, os sagrados, e que depois, com algumas divergências, esse grupo se separa em muitas seitas, e uma das seitas vai para o norte e coloca o nome, os separados, os fariseus. Eles não são sacerdotes, mas jejuam como sacerdotes.
Eles não são sacerdotes, mas usam vestes talares como sacerdotes. E eles entendem que, como eles têm uma compreensão mais profunda das coisas, só é possível que você consiga viver a justiça que pode ser vivida se você se tornar um fariseu. É da junção de quem sabe a Bíblia em hebraico, os escribas, com quem vive a Bíblia, fazendo parte de uma seita religiosa dos que se sentem melhores que os outros, os fariseus, é que surge uma ideia de que a Bíblia é difícil. De que viver a palavra de Deus é mais difícil ainda. Porque é inacessível, exceto se você parar de trabalhar e conseguir jejuar 2 dias a semana. Mas as pessoas, elas trabalham por dia de salário. Quando a Bíblia diz, o Evangelho de Mateus diz, para não ficar ansioso com o que nós havemos de comer ou de vestir. E Jesus chega a destacar que basta cada dia o seu mal, é porque se alguém fica doente e não pode trabalhar num dia, ele não tem como trabalhar naquele dia, então ele não recebe naquele dia, então ele também não come naquele dia. E os ouvintes de Jesus não tinham trabalhado naquele dia porque ficaram ouvindo Jesus. Então Jesus está dizendo, não fiquem ansiosos, porque Deus vai sustentar vocês. Mas é Marcos que registra no capítulo 6, que ao mesmo tempo que ele disse para as multidões, para não ficarem preocupadas, Jesus disse para os discípulos, deem vós mesmos de comer às multidões. A mão de Deus que alimentava as multidões era a mão dos discípulos. Através da ação de Jesus, que faz com que o que não dá, seja multiplicado e passe a dar. E os fariseus queriam 2 dias de jejum. Como que alguém que trabalha no campo, 14 horas pode jejuar? Só se for rico e não precisar trabalhar. Então só podia ser fariseu quem era rico. Porque aí ele podia jejuar. Podia comprar as roupas que eles vestiam. Por isso Jesus disse, não fiquem ansiosos com o que vocês vão vestir. Porque enquanto o fariseu tem veste talar, as pessoas não têm veste para passar o frio. E acordam cedo, antes do sol nascer, para irem para o trabalho. E a temperatura na Alta Galileia, onde Jesus estava, e na Baixa Galileia, onde Jesus está, a média são 12 graus, 13 graus. As crianças, quando você escava e encontra os cemitérios e você descobre que as pessoas viviam 30 anos, 35 anos em média. Mas quando você encontra túmulos com crianças, as crianças têm os ossos das pernas arqueados. Sabe por quê? De tanto carregar peso. Então, quando elas vão crescendo, as pernas ficam arqueadas, porque eles vão crescendo por causa dos resultados do trabalho infantil. Os fariseus estavam desconectados do cotidiano. Então Jesus, nesse texto, ele traz boas notícias para quem vive a vida cotidiana. Ele vai apontar, com coisas que são do dia a dia, sinais do reino de Deus que ajudam a gente a entender que Deus atua nas coisas simples que nós temos todos os dias diante de nós, inclusive nos nossos problemas cotidianos. São 2 coisas que Jesus diz aqui. A primeira delas, que Jesus diz, no primeiro verso que eu li, que é o verso 13, é que se a sua origem é ruim, o Senhor te levanta dessa origem ruim, o que acontece com você é que você tem que ter urgência, porque Deus te usará para abençoar, para salgar. Eu vou explicar. Diz o texto, vós sois o sal da terra. Irmãos, sal da terra é literalmente sal da terra. É sal tirado da terra. O mar de Genezaré, ou de Quinerete, ou o mar da Galileia, que você ouviu tantas vezes que é mar para eles porque é grande, mas a água é doce. Eles não têm o acesso a uma fonte de água salgada para ali retirarem o sal marinho, que é o sal que nós consumimos. E o sal marinho tem uma vantagem. O sal marinho você consegue, por causa do ponto de ebulição, aqueles pontos que você conhece muito bem quando você trabalha com sal, você consegue garantir que o cloreto de sódio seja retirado do mar, e assim você consegue salgar os alimentos. Que para nós é importante, mas para eles era mais ainda. Porque salgar os alimentos não é para dar sabor. Salgar os alimentos é para conservá-los. Eles não têm geladeira. A forma de conservar os alimentos é salgando os alimentos. Mas eles não têm fonte de sal, inclusive
O sal, se você consegue um bom sal, ele é caro. Porque o sal, inclusive, é utilizado como uma moeda de troca corrente, quando você tem dificuldade de ter acesso à moeda. Por isso que as pessoas chamam o que recebem, que tem valor monetário, de salário. Inclusive, a palavra sal, que vem do latim em português, em latim também, em grego, é a mesma coisa, é alus, de onde vem sal. E aí, essa palavra, que é uma palavra importante, é para falar tanto do mar, quanto falar daquilo que você recebe como moeda de troca. Claro que esse povo pobre, que não tem acesso ao mar, não tem sal. Fácil assim, tudo para eles é difícil. Então, para conseguir sal, eles precisam cavar. Porque eles tiram sal da terra. Só que quando você cava o sal, você faz um buraco. As jazidas de sal na Palestina, especialmente na Baixa Galileia, elas ficam a 4, 5 metros. Elas são extensas, mas elas são profundas. A ponto de quando você vai retirar, você retira aquele sal, e aquele sal é cheio de escórias. Vem sal com outros minerais. Vem sal com aquela terra. Ele precisa ser processado. Mas não acontecia de quando você tirar aquele sal da terra, e o sal era importante porque a atividade dos homens da Baixa Galileia, grande parte deles era a pescaria, e eles não pescavam para vender o peixe para a cidade mesmo, porque se fosse vender o peixe para a cidade, eles iam morrer de fome. A cidade tem 100, 150 pessoas. Eles pescavam os peixes para vender o peixe para quem tinha dinheiro para pagar. E quem tinha dinheiro para pagar? Os compradores intermediários que compravam em Cafarnaum e levavam para as fábricas de peixe, onde o peixe era salgado, onde o peixe era processado. Uma das cidades, Magdalá. É por isso que tem na Bíblia Maria Madalena. Porque Maria Madalena é Maria de Magdalá. E o que ela está fazendo ali em Cafarnaum se ela é de Magdalá? É porque as pessoas de Magdalá vão, compram peixe lá em Cafarnaum, levam o peixe para ser salgado em Magdalá, ele é exportado para o Egito. Você vai nas fontes egípcias, você encontra o peixe salgado. Ele é exportado para Roma. Ele é exportado para a Síria. Só que para isso funcionar, precisa de sal. Só que o sal vem todo sujo. Aí tem que limpar o sal. Mas se você demorar para usar o sal, acontece outro fenômeno, porque ele é um sal estável. Ele vai mudando o sabor. Não é igual o sal que você compra e tem lá na sua despensa, que fica 2 anos lá e ele continua salgando. Esse sal não, esse sal é cloreto de sódio mais alguma coisa, que vai virar um ácido, que vai virar uma base, vai ficar azedo, vai ficar amargo. E aí não dá para fazer mais o peixe salgado. Portanto, para você ter a garantia de que o sal vai poder ser utilizado para salgar o peixe, você tem que usar o sal rápido. É pegar o sal no buraco, pescar peixe rápido e colocar o sal no peixe. Mas às vezes você vai pescar o peixe e não tem peixe. E aí o que acontece? De um dia para o outro, o sal oxida e ele fica sem serventia. Esse texto é para falar de urgência. Esse texto é para dizer o seguinte: não é que eu fico com raiva e pego o sal e jogo ele no chão e piso nele porque estou com raiva. Não é isso que Jesus está dizendo. É porque esse sal, que era um sal que mudou de sabor e que não servia mais para usar para comida, quando ele perdia o sabor, quando o sabor dele mudava, quando ele não tinha mais propriedades de salgar, eles pegavam aquele sal todo e usavam para construir as estradas romanas. E como é que eram construídas as estradas romanas? Joga uma camada de sal, joga uma camada de pedra, joga uma camada de pedra mais fina. E o sal é para ter a garantia de que não vai nascer mato e nem erva daninha, porque o sal é o que você utiliza quando você quer que não nasça mais nada no chão. Tiradentes, uma das punições que ele recebeu foi que a sua casa seria salgada em todas as redondezas para não nascer mais nada nela. Então o que Jesus está dizendo é uma coisa que eles sabem, porque no tempo de Jesus estão construindo pelo menos 6 estradas na Galileia. E as estradas são construídas com mão de obra dos galileus, mão de obra de graça.
Eles não ganham para fazer isso. Ou seja, ele diz assim, se você não fizer o seu serviço e ficar de bobeira na rua, passa um romano e coloca você para pisar no sal no meio da estrada. Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Vai virar sal. Eu aprendi essa expressão aqui em Minas Gerais, que a pessoa está no sal, literalmente está no sal. Jesus está ensinando que a nossa origem é lá do fundo da terra. Quando alguém olha a gente por cima, não vê nada que sirva. Não dá para comer terra. Mas você cava um pouco, você cava mais um pouco, você cava mais um pouco. De repente você encontra algo que serve. É na igreja, é a palavra de Deus, é a ação de Deus em nós, que consegue encontrar em nós tesouros que nós não sabíamos que tínhamos. Serventias que nós não sabíamos que tínhamos. Valores que estavam enterrados em nós. Mas são valores que, quando são encontrados, não pode demorar. Porque se a gente começa a pensar, eu preciso ficar um pouco melhor, eu vou esperar um pouco mais de tempo, entendam bem, não há tempo a perder. Porque as coisas que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, na nossa cidade, nessa igreja, são emergenciais e urgentes. É para isso que Ele te tirou do monturo. Para te fazer salgar. E fazer com que outras pessoas sejam abençoadas e alimentadas por causa da sua presença. Você é um sal, você não é o personagem principal. Mas você é parte da engrenagem, daquilo que Deus quer fazer, para mover a máquina da bênção de Deus que move o mundo. E aí você fica pensando, mas eu preciso primeiro aprender, preciso primeiro estudar, preciso primeiro ter um pouco de tempo, preciso primeiro... E ainda tem aqueles que, para ajudar, para não dizer atrapalhar, ainda fala, chegou agora, quer sentar na janelinha. Essas coisas que não têm sentido. Por que não tem sentido? Porque Deus tem urgência. E é para isso que Ele levanta pessoas. Que Ele levanta pessoas improváveis. É porque Ele usa no cotidiano a gente naquilo que nós temos de bom. E tem um monte de coisa ruim ainda na gente. Que vai fazer mal. Que vai nos atrapalhar. Mas ainda assim, se nós tivermos urgência, o que Deus fará destacar em nós é aquilo que é bom. Porque nós temos poder para salgar. É dado a nós, mas passa rápido. Não deixa o tempo passar. Eu me lembro, irmãos, e quando eu me converti, eu vi uma história que era a seguinte. Eu não me lembro se era leão ou tigre, que o reverendo Jazir usava, que o camarada pegava pequenininho, aí vinha o tigrinho ou o leãozinho, bonitinho. Aí de repente o leãozinho vinha, a pessoa brincava, jogava a bolinha, o leãozinho trazia. Mas vai crescendo o leão, e vai ficando forte, vai ficando forte. E de repente ele vai lambendo a mão do dono, e no que vai lambendo a mão vai abrindo uma ferida, no que vai abrindo uma ferida, vai essa ferida, o gosto do sangue na língua, e aí a natureza do leão aparece, e o leão vai lá e morde a pessoa. Por quê? Porque a natureza do leão é esta. Eu me converti com essa história. Porque foi quando eu descobri, pela experimentalidade do pastor Jazir, que eu não era bom. E que tinha uma força em mim que é terrível. Mas que ainda assim, o poder sobrenatural de Deus podia fazer com que minha vida prestasse para alguma coisa. 3 semanas depois, ninguém me impediu de ir para a escola, de falar de Jesus, de ir para culto na rua e pegar o microfone para falar de conversão. Nem batizado eu era. Sabe por quê? Porque há urgência. Porque é só parar e começar a pensar em aperfeiçoar para ser mais forte, que aí você começa a inverter a Bíblia que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É nessa fragilidade, é nessa instabilidade que às vezes nós temos, que quando ela é colocada
como uma esperança de melhora, é que a gente vira refém de nossa natureza. Mas quando eu vou vivendo a vida na graça de Deus, a superabundante graça de Deus que nós cantamos, aí, meus irmãos, aquilo que é melhor de nós vai brotando em nós e vai salgando este mundo. Porque o sal tem que salgar. Porque senão ele vai acabar, no final das contas, servindo para fazer e pavimentar a estrada que ajuda a gente a sofrer mais. Porque as estradas não eram coisas boas naquela época, as estradas eram mais rapidez para os romanos virem e tirarem as riquezas da Galiléia. Jesus está falando uma linguagem que não é dos fariseus, é a linguagem do dia a dia. Em segundo lugar, o texto vai dizer que nós somos a luz do mundo, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se pode acender uma cadeia e colocar ela debaixo do alqueire. Pois bem, o que Jesus está dizendo? É outra coisa do cotidiano. Se na primeira fala ele falou da urgência, agora ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos substituir o temor pela coragem. Eu vou explicar por que é temor e coragem. Entenda bem, meu irmão. Alqueire, eu não vou nem perguntar o que é, porque eu tenho certeza que não faz muito sentido, porque alqueire para a gente é terra, né? É tamanho de terra, mas alqueire não é isso. Alqueire é um vaso. Em grego, esse vaso se chama módios, de onde vem a palavra módico. O que é uma coisa módica? É uma coisa simples, é uma coisa menor. Pois bem, esse módios, que é um vaso, ele é o vaso que todo mundo tinha que ter na casa, porque quando os romanos passavam, e detalhe, os romanos não passam um romano, passa 6.000 romanos com sandálias com fundo de metal, do lado de fora tem bronze, então eles vão passando 6.000, marchando na mesma marcha, os militares, militar porque é milites porque eles medem as suas jornadas por 1.000 e 1.000 passos. Então, quando eles vão passando a 6, 7 quilômetros, 8 quilômetros, você sente o chão tremer. E quando você olha para o horizonte, se é de dia, o sol resplandece na parte de bronze das suas sandálias e reflete, parecendo que são seres celestiais. Então, toda vez que passam os romanos longe, os galileus todos saem correndo, porque eles sabem que os romanos não vêm passando apenas, eles vêm pegando comida, então eles vão cobrar o tributo na mesma hora, para pegar do seu trigo uma medida e levar esse trigo para alimentar as tropas, para pegar a sua roupa, para colocarem a roupa neles, para não passarem frio, e para pegar você na sua casa e fazer você andar 1.000 passos carregando a bolsa dele. Por isso Jesus diz, se alguém pedir para andar 1 milha, ande com ele 2. Ele está dizendo isso porque os soldados romanos tinham o direito de pedir para alguém carregar seus equipamentos por 1 milha. Então o resto também é dos soldados romanos. Se alguém bater na face, dê a outra, porque os soldados romanos vinham batendo. Se alguém demandar a túnica, deixa também a capa, porque eles também tiravam a roupa. Então quando os romanos vêm de longe, não é brincadeira não, na terra de Jesus, na cidade de Jesus, tem um buraco que eles cavaram para eles se esconderem quando os romanos passam. Quando eles passam a noite, e geralmente eles passam a noite na Baixa Galileia, porque a Baixa Galileia tem 70 km de distância. Se eles desembarcam de manhã, lá no porto de Cesareia Marítima, geralmente eles passam a manhã lá fazendo exercícios e vão passar no começo da noite lá na Galileia, na Baixa Galileia, onde Jesus está falando essa mensagem. Então, quando eles percebiam os passos romanos, ouviam lá de longe os passos, o que eles faziam? Pegavam aquele vasinho do tributo e colocavam em cima da lamparina para apagar a lâmpada. Ou pegavam a lamparina e colocavam debaixo da cama. E aí a cidade, ou as casas que ficavam no caminho, que podiam ser vistas ao longe e serem visitadas por esses soldados, eles não iam conseguir ver, porque a cidade estaria escondida no meio da escuridão. Tanto é que esse texto se repete em Marcos 4, e lá diz que se alguém tomar alguma coisa de você, não resista, porque você vai recuperar uma medida sacudida e transbordante. É para dizer, dê o tributo, porque lá no juízo eles vão pagar em troco, ainda com uma medida transbordante maior do que o que você deu. Portanto, esse texto aqui está falando exclusivamente de medo. Porque o que faz eles apagarem a lâmpada,
colocarem o alqueire sobre a lâmpada, ou colocar a lâmpada embaixo da cama, é o medo. E um medo que era justificável, que era perigoso mesmo. Mas Jesus está dizendo, não fica com medo não. Sabe por quê? Porque quando os romanos chegarem e encontrarem vocês, a luz que eles vão encontrar não é a luz do velador. É só ler o texto. O texto diz assim, não tape o velador, não apague a candeia, mas ele diz assim no verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ou seja, eles chegam lá por causa da luz que está acesa na tua casa, mas quando se encontram com você, eles encontram a luz de Deus que está em você. É a vossa luz. Ele diz mais, o texto ainda fala assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele está dizendo que quando um perverso encontra um crente, e o crente, em vez de se esconder para não sofrer, para não ser maltratado, para não ser atacado, o que o crente faz é manifestar uma vida de graça, de iluminar o outro, de mostrar para o outro que tem amor aqui para dar, que tem graça aqui para transmitir. Quando a gente tem coragem de enfrentar o perverso com misericórdia, com o melhor sorriso, com o melhor abraço, sem resistência, amando o inimigo, a mensagem de Jesus. O que acontece é que a luz desse templo aqui não se compara com a luz que brota dos irmãos e das irmãs e de mim, quando nós temos coragem de vencer o medo de sermos machucados e acabamos encontrando em nós mesmos uma coisa que transmite graça e que vai mudar o mundo. Porque as pessoas vão glorificar a Deus por encontrarem gente que tem coragem de enfrentar a perversidade com amor. Onde mais nós vamos aprender isso, irmãos? Desde que eu me entendo por gente, é assim. Se a pessoa é complicada, evita ela, porque é complicada. Se você puder, não fala nada, porque daqui a pouco a pessoa vai querer brigar com você. Vai no aplicativo, não fala nada, dá uma estrelinha só, não dá 5 não. Dá uma estrelinha só, e se possível reclama lá, para ele ser bloqueado. Nós aprendemos todo dia que a maneira de vencer o ódio, de vencer a maldade, é de alguma maneira resistindo com punição, é punindo o malvado. É dando a ele alguma retribuição. E tem gente que fica doente por não conseguir retribuir. Alguém fala uma coisa absurda, aí a pessoa não consegue responder, aí fica em casa, por que eu não respondi? Aí fica maquinando o que vai dizer quando encontrar o outro, para poder fazer o outro sofrer o que eu sofri. Isso é a vida normal. A vida extraordinária de Deus, do Deus que nos ensina no cotidiano, é fazer brilhar a luz. É substituir o temor pela coragem de amar. E eu vou dizer para os irmãos, quando a gente tem coragem de amar, a luz brilha, porque é só ali. Claro que não vai sair uma lâmpada na nossa cabeça, não vai sair uma chama dos nossos olhos. Mas a luz é uma metáfora de as pessoas verem o que não se vê. É isso que o texto está dizendo. Acender a luz é conseguir ver o que não é possível ver nos dias de hoje. E o que falta nos dias de hoje é amor. Amor é um ato revolucionário de coragem. Eu tenho notas das mensagens que eu ouvia lá na terceira de Juiz de Fora. Aí lá na terceira de Juiz de Fora eu ouvia e guardei desde a primeira vez. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Mateus 24:12. Jesus tem consciência de que o amor se esfriará. Mas eu vou dizer, em nome de Jesus, esses 69 anos dessa igreja, o amor está se esfriando? É verdade, está. Mas aqui não. Basta você decidir que você vai ter um compromisso radical com o amor de Jesus. Para fazer duas coisas. A primeira delas, ter urgência. A segunda delas, ter coragem. Ter urgência para quê? Para amar as pessoas. E ter coragem para quê? Para amar as pessoas. E assim, Deus será glorificado neste lugar, neste bairro, nessa cidade
e nós veremos a glória de Deus se manifestando através de nós. Como você responde a isso? Dizendo o que quer? Ou esperando que alguém faça por você, para você ver se dá certo? Pois bem, é Jesus que ensina para os seus discípulos, dizendo, vossas obras, que só funciona quando a igreja decide coletivamente, vossas, é plural. E ele está dizendo diretamente para os discípulos, vossas obras. A igreja tem que ser o lugar em que essas coisas são reais. Elas são reais? Se elas são reais, pode ter certeza. 69 anos, quando chegarmos em 70, em 71, se Jesus não voltar, Deus será glorificado em Juiz de Fora. Vamos ficar de pé e vamos orar? Louvamos o teu nome, Senhor, porque nós somos esse sal arrancado da terra, porque o Senhor nos tira do monturo, e aquilo que é pequeno, mas presta em nós, o Senhor utiliza para salgar o mundo. Nós louvamos, Senhor, porque quando o que temos em nossas mãos, as pequenas lâmpadas que carregamos, quando nós não apagamos em favor do nosso irmão e do nosso próximo, uma luz em nós passa a brilhar. E em ambas as situações o Senhor é glorificado através de nós. O Senhor é exaltado através de nós. Ajuda-me, Senhor, e ajuda os meus irmãos a mais uma vez se comprometerem com este evangelho. Esse evangelho que ensina a partir das coisas do dia a dia. Para além daquilo que os fariseus entendiam que era exclusividade. Mas é na simplicidade da nossa vida disposta a fazer a tua vontade que nós vemos que o Senhor opera em nós e através de nós para que esse mundo seja salvo. Em nome de Jesus, não permita que saiamos daqui indispostos e pensando em fazer isto depois de amanhã, mês que vem. Que agora a nossa vida salgue vidas de pessoas que precisam ser conservadas, tratadas, abençoadas, e que nós tenhamos coragem, Senhor, de não resistir, ainda que diante de nós esteja o nosso inimigo, o nosso adversário. E eu tenho certeza, por causa da tua palavra, que o amor vencerá e que o Senhor será glorificado em nossas vidas em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos nessa noite e nós podemos ver um caminho para sermos diferença nessa cidade. Que nós possamos, ó Deus, continuar brilhando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs podem se sentar. Muito obrigado.